A paz do Senhor. Retornamos hoje com o estudo de mais um livro do Novo Testamento. E o livro que nós vamos começar o estudo hoje é a carta de Paulo aos Efésios. Quem são os Efésios? Habitantes de uma cidade da Ásia Menor chamada Éfeso. Embora fizesse parte do contexto das cidades gregas naquela época, hoje, se você for a essa cidade, você vai ter que ir à Turquia. Ela está localizada na Turquia. Éfeso, naquela época, era um grande centro comercial. Tanto que quando aquela região foi dominada pelos romanos, porque lembrando que a Idade Antiga era um momento onde um povo dominava o outro povo, assim sucessivamente. Lembra quando os babilônios dominaram os judeus na época? Então um povo sucessivamente dominava o outro. E quando Éfeso foi dominada pelos romanos, ela era a segunda maior cidade de todo o Império Romano, ficando atrás apenas de Roma. Os efésios, eles tinham um grande problema. Lá era um grande centro comercial, como nós já dissemos, e tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, consideradas uma das obras mais bonitas, que era o templo da deusa Artemis para os gregos ou Diana para os romanos. Essa deusa era a deusa da caça. E havia muita peregrinação em busca dessa deusa, do seu templo, que era de mármore, que tinha ouro, que era muito bem construído, que era considerado uma maravilha. E havia muita busca por essa deusa da caça. Então, Éfeso era uma cidade idólatra, feiticeira, cheia de feitiçarias, cheia de idolatria em relação a essa deusa. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo, em sua terceira viagem missionária, ele vai ficar lá e estabelecer a igreja em Éfeso, para os Efésios. Ele vai ficar 3 anos em Éfeso, depois ele volta para Jerusalém, ele é preso, vai para Cesareia, depois vai para Roma, e é preso em Roma que ele vai escrever essa carta para os Efésios. O apóstolo Paulo então estabelece a igreja lá. Quem vai pastorear essa igreja posteriormente vai ser João, o discípulo amado de Jesus. E ele vai estar morando com Maria, mãe de Jesus, de quem ele cuida até o final da vida. Foi uma promessa que ele fez para Jesus, né? Jesus fala, eis aí o teu filho. Ele realmente vai cuidar de Maria como se fosse filho dela, como se ela fosse a mãe dele naquela época. E muitas pessoas hoje vão peregrinar em Éfeso, procurando o quê? A casa onde Maria viveu. O contexto mudou, mas ainda existem peregrinações religiosas nessa cidade. Paulo, ele começa a carta se apresentando. Paulo. E é bem interessante que no capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que ele vai falar. Aqui sou eu, Paulo, escrevendo. Apóstolo de Jesus, não pela minha vontade, não pela vontade do homem, não pela vontade de ninguém, mas pela vontade de Deus. Então ele já se apresenta como um apóstolo constituído por Deus. E a carta aos Efésios, ela vai falar muito sobre eclesiologia. O que é isso? É sobre o estabelecimento da igreja em geral, da igreja de Jesus Cristo. Vai se falar muito da questão da igreja. E ele começa e fala, bendito o Deus, versículo 3, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em algumas versões está escrito em caridade. E Paulo vai logo falar para quem? Vai falar para os santos que estão em Éfeso. Vai falar para os idólatras que vão lá buscar a deusa Artemis ou Diana? Não, ele vai falar para os santos da igreja. Para aqueles efésios que são da igreja, que são convertidos. E ele vai começar falando que bendito é o Senhor, dando graças e glórias a Deus. E vai começar falando que nós somos ricos em bênçãos espirituais.
Muitas pessoas hoje vão para as igrejas, as diversas denominações, em busca de bênçãos materiais, em busca de matéria, de finanças, de prosperidade. Mas se esquecem que a nossa primeira prosperidade, a nossa primeira bênção, são as bênçãos espirituais constituídas por Deus. Amém? E isso está bem expresso aqui no começo da carta, ou seja, ele está falando para a igreja. Ei, igreja, a sua maior riqueza não é um templo bonito, que isso aí os ímpios é que tem. Um templo grandioso, cheio de ouro. A sua maior riqueza é a bênção espiritual, dada por quem? Dada por Deus. E ele continua que Deus nos predestinou, hoje minha língua está enrolada, para filhos de adoção. Por que ele está falando de adoção? Porque nós, eu e você, não somos judeus por nascimento. E a salvação, a princípio, veio para quem? Para os judeus. Veio para os seus. Isso é bem explicado no Evangelho de João. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Aliás, fala em João, é nesta cidade que ele vai escrever as 3 epístolas que vão anteceder o livro de Apocalipse. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E no capítulo 2, vai estar explícito que a salvação é pela graça. A salvação não é pelo seu costume, não é pelo seu comportamento, não é pelo que você faz, é pela graça. De graça, ela é dada por Deus. E no versículo 8 do capítulo 2 está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Eu e você somos salvos, sabe por quê? Pela graça de Deus. O que é graça? Graça é algo imerecido. É algo que você não pagou nada para ter. Que você não tem merecimento para ter. Mas que Deus nos concedeu. Isso é graça. E a salvação, ela veio pela graça, imerecidamente. Mas você vive dessa forma, daquela forma que não agrada a Deus. Mas Deus te alcança pela graça. E é um favor imerecido. E ele é dom de Deus, ou seja, é um dom. Salvação é um dom de graça. E foi essa palavra que vem impactar Martim Lutero. Muitos séculos depois, no século XVI, depois de Cristo, Martim Lutero vai ser impactado por essa palavra. E ele vai ver que não precisa comprar perdão dos pecados, como existia na época de Lutero. Tinha que se pagar, né, as indulgências. E ele vai ver que não é assim que se é salvo, não é assim que se chega a Deus, mas é pela graça. E é isso que vai, talvez, motivar o movimento protestante, pelo menos o movimento protestante luterano, onde Lutero vai ter aquele insight. Vem cá, é pela graça que a gente é salvo. Não precisa pagar perdão de pecado, não. Não precisa ir lá e pagar a indulgência, não. E aí começa, né, o movimento para que se volte ao cristianismo original, que é essa a proposta do movimento protestante. Embora ele tenha se deturpado muito ao longo do tempo, mas essa palavra ela é tão forte que ela vem impactar alguém 15 séculos depois, no século XVI. Lutero vai ler isso e vai pensar, poxa, tá aqui o segredo. O segredo é que nós somos salvos pela graça. Ah, e por causa disso não faremos nada? Não, você é salvo pela graça. Pela graça você é transformado. E aqui Paulo vai estar estabelecendo como que deve ser a nossa ação. E não é à toa que no capítulo 6 do livro de Efésios, nós temos o quê? Temos a descrição de como devem ser as nossas armas espirituais. Vamos lá para Efésios 6, não é assim? Vamos falar da armadura de Deus. Vamos batalhar contra o inimigo. Isso está descrito em Efésios, porque Efésios ele vai o quê? Aparelhar a igreja. Por isso que é uma carta que fala de eclesiologia, que fala da formação, manutenção, estruturação da igreja para nós. Amém? Glória a Deus. Esse é o início do nosso estudo. E nós vamos continuar na semana que vem estudando esse livro que é de suma importância. Muitos historiadores, estudiosos, comparam o livro de Efésios ao livro de Colossenses. Colossenses centraliza tudo em Cristo.
Efésios centraliza tudo na igreja. E esses são 2 livros que nós temos que estudar com bastante carinho e atenção. Para quê? Para que nós possamos perceber essas bênçãos espirituais que nós temos, tomarmos posse dessas bênçãos espirituais, entender o que é graça, entender que nós somos santos, porque essa palavra às vezes ainda atinge algumas pessoas, ainda complica na cabeça de algumas pessoas que falam, não, mas santo não é aquele que a Igreja Católica considera. Não, nós somos chamados de santos porque a palavra santo significa separado. Nós somos separados por amor a Deus. Não somos sem pecado, porque sem pecado só existe um que pisou na terra, que foi Jesus Cristo. Nós estamos lutando contra o pecado. Nós estamos em contínua busca de santidade. E o que é ser santo hoje? Ser santo, ser santa. Ai, aquela pessoa que vive hipocritamente, como, ai, isso é pecado, aquele é pecado. Não. Você sabe que você é separado, você sabe que você é diferente. Você sabe que tem graça sobre a sua vida. Você sabe que tem poder de Deus sobre a sua vida. Porque você é separado das coisas deste mundo. Enquanto as pessoas estão escandalizadas com algumas situações, você não está escandalizado porque você está entendendo o mover de Deus. Isso é ser santo. Você está compreendendo que Deus está fazendo segundo o propósito dele. Isso é ser santo porque você é separado. Separado quer dizer que nós estamos em outra situação nessa terra. Vivemos na terra, andamos na terra, convivemos aqui, mas a nossa mente é a mente de Cristo, não é assim? A nossa mente funciona como funcionou a de Cristo. E lembrando que ele nos deixou 2 mandamentos que concentram todas as outras coisas, todas as outras ordens, todos os outros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Amém? Sempre lembrando que foi isso que Cristo deixou como mais importante. Ele não veio pregar... Você não vê nenhuma pregação de Cristo sobre roupa, sobre uma maquiagem, sobre um terno de um homem, sobre um relógio bonito. Cristo não fala disso, ele fala do amor a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, o Espírito Santo te direciona. E se você ama o próximo como você ama você mesmo, você não faz nada que vai magoar o seu irmão. Amém? Glória a Deus, até a próxima semana.